Salve, salve, fiel torcida! Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão. Informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e as novidades mais relevantes das últimas horas. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Não se esqueça de atribuir pontos ao vídeo clicando no botão hypar. Tudo isso sem custo algum para você. Alô da Fiel para o Teófilo Santos, Miguel Araújo, Sônia Maria Pinheiro, Raimundinho Reis, Ederval, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, e também o Hieron, de Tabatinga. Abraço carinhoso para vocês. Tudo de bom. Pessoal, deixa eu começar aí lembrando, dos 115 anos de história do Corinthians. O último vídeo postado aqui não tinha nem clima, porque, cara, um clube que foi construído pelo suor, pelas mãos operárias, estar nessa situação é complicado. Sempre falei aqui que, assim, o Corinthians é diferente de tudo que se vive. É amor, é paixão, é tudo. E a gente olha para uma história de muita luta, de muita garra, que é o DNA do Corinthians, de não ter bola perdida, de acreditar a cada lance, de, se não der na técnica, vencer na raça. Uma história sendo manchada desse jeito por más gestões, no plural. Então, assim, fica aí, toda a nossa reverência, todo o nosso respeito e todo o nosso amor. Enfim, e suposto Corinthians não irá liberar nem Yuri nem Breno Bidon. Vamos saber. Pessoal, no último vídeo postamos, as situações aí do Breno Bidon e do Yuri Alberto. Ambos receberam sondagens e propostas do exterior, mas o Corinthians vetou as saídas. O Corinthians decidiu não abrir mão, não negociar o meia Breno Bidon. O jogador chegou a ser o grande ativo na prateleira do Corinthians na última janela. Entretanto, a decisão foi manter o meia, já que o Corinthians não terá reforços, ao menos nesta janela. O Corinthians não conseguiu vencer o transfer ban imposto pela FIFA, e já eu conto os motivos pelos quais o Corinthians não conseguiu entrar no acordo. E o transfer ban está mantido até que o Timão tenha o dinheiro para pagar à vista. O Corinthians está no mercado, tinha negociações já encaminhadas, tinha jogador apalavrado com o clube, dependia do Santos Laguna aceitar a proposta do Corinthians de pagar 70% do valor devido à vista e o restante parcelado. Santos Laguna bateu o pezinho, falou que não, e o imbróglio segue, o imbróglio permanece. Sendo assim, a diretoria optou por não liberar atletas. O Corinthians tinha conversas em andamento com Caio César, com Augustin Anello, mas infelizmente o transfer ban barrou as contratações. Bom, o mesmo fato aconteceu aí com Yuri Alberto, O Corinthians tinha mais de 190 milhões de reais, uma proposta da Roma. Entretanto, como Corinthians está impedido aí de registrar novos atletas até que essa pendência financeira seja sanada, Corinthians optou por nem abrir margem para negociação, nem abrir conversas. A postura da direção foi o seguinte: vocês querem, então vai ter que pagar a multa rescisória inteira. Como a multa rescisória é um valor absurdo, a Roma achou melhor aguardar. E outra, o Yuri, ele tem pretensões aí de defender a seleção brasileira, vem voltando de uma lesão, vem voltando aí de um procedimento cirúrgico para correção de uma hérnia inguinal. O jogador falou, que pela carreira, mais interessante permanecer no Corinthians, que é uma vitrine para o futebol mundial, visando suas pretensões e esperança de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Portanto, ambos jogadores permanecem. E vocês, acham que o Corinthians teve uma boa postura? Fez a melhor escolha? Deixa aqui nos comentários. E mais... Bom, falando aí do transfer ban, o Corinthians vem encontrando muita dificuldade, para conversar com o Santos Laguna. Aliás, o clube já jogou a toalha por reforços nesta temporada. O entendimento da direção do Santos Laguna é que só aceitará tirar o transfer ban se o Corinthians pagar de vez e de uma só vez a dívida. O Corinthians não detém esse montante à vista, por isso, o transfer ban momentaneamente será mantido. E não apenas isso, viu? O Corinthians trabalha junto ao departamento jurídico para tentar se antecipar e resolver mais uma pendência nesse sentido. O imbróglio agora versa sobre o valor devido
Quanto ao contrato do ex-jogador Matias Rojas, a Corte Arbitral do Esporte adiou a decisão sobre o caso depois do pedido de pagamento, ao jogador. Corinthians terá de arcar com pelo menos 40 milhões de reais. Ainda não há um acordo. Corinthians quer se antecipar e fazer uma negociação de forma parcelada para que não caia em mais uma armadilha financeira. E outra, tem ainda, mais uma pendência que pode causar mais um rombo nos cofres do Corinthians. Dessa vez a dívida é relativa à aquisição dos direitos econômicos do Rodrigo Garro, que foi contratado junto ao Tajeres da Argentina. São cerca de 23 milhões e 300 mil reais. O processo ainda aguarda a decisão do CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. O Timão chegou a procurar o Tajeres, mas encontrou as portas fechadas, eles nem quiseram conversa. Bom, e o Corinthians aí tenta solucionar as pendências envolvendo a parte esportiva, O Timão negocia renovação com atletas em fim de contrato. Fabrício Andileri e Romero são dois deles. No caso do Romero, há uma divergência dentro do Corinthians. Romero é tido como uma das lideranças dentro e fora dos gramados, mas o salário dele é considerado alto pelo que ele vem desempenhando dentro de campo. Há uma corrente dentro do Corinthians que defende a renovação, aponta a liderança que o jogador exerce e as boas influências. Todavia, o rendimento mensal dele, segundo uma outra vertente, não é condizente com o futebol desempenhado. A queda de desempenho, segundo pessoas dentro do clube, também está sob análise. Romero recebe cerca de R$1 milhão por mês e para mantê-lo, o Corinthians procura uma solução. Quem sabe até, há pessoas ligadas ao clube dizem que uma das saídas seria reduzir o salário do jogador. No entanto, outra parte aí da direção do Corinthians entende que se ele sair seria melhor, que abriria espaço na folha salarial para contratar um jogador que tenha mais efetividade a um custo menor. Comentários e deixo com vocês. E mais, determinou. MP pede afastamento de 3 últimos presidentes do Corinthians. Cartões corporativos e outras questões que estão sob suspeita, o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que os 3 últimos presidentes do Corinthians, André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves, sejam temporariamente afastados de qualquer atividade ligada ao clube. Esse afastamento seria de forma cautelar ou temporária. O Ministério Público pediu também que eles sejam afastados dos conselhos deliberativo ou de orientação do clube, caso façam parte dos mesmos. O MP pede que o trio seja afastado das atividades enquanto perdurarem as investigações sobre o uso dos cartões corporativos do Corinthians entre 2018 e 2025. O MP apura supostas irregularidades na prestação de contas da presidência na gestão do Duílio. É apurada ainda se houve cometimento de crimes de apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa. Lembrando que o fato está sob apuração, não foi dado um veredito, o mérito não foi decidido. O Augusto Melo, vale lembrar, ele não pertence ou não é ligado momentaneamente a nenhum órgão ou a nenhum conselho do Corinthians, desde que sofreu procedimento de impeachment. O MP, ciente disso também, ele incluiu o nome do Augusto Melo na petição de forma cautelar por precaução, segundo o órgão. Aliás, os promotores afirmam que as documentações relativas e que subsidiariam a investigação já foram requisitadas para análise, mas o MP afirma que dentro do Corinthians há uma desorganização administrativa além da inércia. Essa afirmação foi rebatida à época que foi publicizada pelo Romeu Tuma Júnior, falando que o clube está colaborando de forma irrestrita com o Ministério Público. Bom, sobre mais esse pedido do MP, a defesa do ex-presidente Augusto Melo esclarece que, embora esse pedido formulado pelo Ministério Público vise o afastamento de alguns conselheiros e de forma reflexa pretenda também alcançar o nome do ex-presidente, é importante destacar que na parte de Augusto Melo, ou da parte dele no caso, não há qualquer objeção, resistência ou receio em relação a tal medida. André Sanches, por outro lado, afirmou que permanece à inteira disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários e apresentar toda a documentação apta a comprovar a regularidade da sua gestão e da sua atuação no âmbito do clube.
Só lembrando que no mês passado, né, o MP pediu à Justiça a quebra do sigilo dos cartões de crédito do Corinthians de janeiro de 2018 a maio de 2025, período que engloba as gestões que eu citei: André Sanches, Duílio e Augusto Melo. E para fechar aqui da nossa parte, o Corinthians se aproxima de um acordo. O Corinthians já entrou em acordo, né, com a dívida que gira em torno de 11 milhões com o meio-atacante Memphis Depay. Os jogadores e seu staff teriam aceitado a proposta do clube de parcelar o pagamento devido. O camisa 10 cumpriu 2 metas estabelecidas em contrato, que concedem bonificações financeiras, ou seja, participação em 70% dos jogos, 29 contribuições diretas em gols no primeiro ano de vínculo. Portanto, esses 11 milhões, segundo o Corinthians, serão parcelados para honrar os compromissos financeiros e o acordo feito com Memphis Depay. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.